Jesus, manso e humilde de coração. Vigiar é fazer crescer os dons de Deus. A liturgia do 33º domingo do tempo comum recorda a cada cristão a responsabilidade de ser, no tempo histórico em que vivemos, testemunha, consciente, ativa e comprometida com o projeto de salvação que Deus Pai tem para nós. A liturgia esclarece que Deus nos confiou dons a serem postos em prática. Isso significa que cada dom nos impele a um serviço dentro da dinâmica do reino de Deus. O dom que recebemos exige de nós um compromisso de trabalhar por um mundo melhor. O Evangelho não é para ser retido, mas para ser proclamado e posto em prática. Contudo, além de um engajamento no projeto de Deus, as leituras de hoje nos exortam ao testemunho. Precisamos ser testemunhas comprometidas com o reino de Deus. Na primeira leitura do livro dos Provérbios, exalta os valores que devem revestir a pessoa que é virtuosa: vigilância, compromisso e generosidade. Essa mulher descrita pelo livro dos Provérbios administra sua casa com diversas pessoas, incluindo numerosa família, com vários empregados. A bondade e a prudência dessa mulher evita que essas pessoas passem necessidades. Essa mulher não é mero acessório para o marido, mas é valorosa em si mesma. É semelhante a tantas mulheres de nossa época que mantêm sozinhas a família com o próprio trabalho, unindo a sua capacidade administrativa, trazendo bem para a família em todas as atividades que fazem. Essas mulheres são um símbolo da perspicácia e da prudência. E por isso são metáforas da igreja que estão na história, aguarda e prepara a vinda do Senhor. Na segunda leitura, é possível que os tessalonicenses tenham perguntado a Paulo sobre o tempo da parousia, da vinda do Senhor, da segunda vinda do Senhor. Paulo, entretanto, não dá uma resposta direta quanto ao tempo e à hora. Ao contrário, mostra e ignora esse dado completamente e insiste na vigilância e na sobriedade com o qual devemos viver em função daquele momento ignorado, para que não sejamos pegos de surpresa quando esse dia chegar. Mais do que ficarmos preocupados com o quando irá acontecer a segunda vinda do Senhor, nós devemos levar a sério a nossa vida. Devemos estar sempre preparados, vivendo na fidelidade aos ensinamentos de Jesus Cristo. A parábola dos talentos do Evangelho de Mateus nos diz como deve ser a nossa espera. Deve ser feita de risco, ousadia, coragem, desafio, criatividade e responsabilidade. A fé nos é confiada não como uma barra de ouro que se trata de manter em cofre, mas como um dom a ser valorizado, a fazer frutificar. A fé deve ser imaginativa e criativa, o oposto da preguiça e do conservadorismo. Mas como entender, interpretar e atualizar a parábola dos talentos do Evangelho de hoje? Na verdade, essa parábola não é uma exaltação, um aplauso à eficiência, não é uma apologia para quem sabe gerar lucros, não é um hino à meritocracia, mas é uma verdadeira contestação em relação ao cristão que muitas vezes é morno, sem iniciativa, contente com aquilo que faz e atua, medroso diante da mudança exigida por novos desafios ou pela mudança das condições culturais da sociedade. Leamos então com inteligência essa parábola, cuja perspectiva, repito, não é econômica nem financeira. Ela não é um convite ao ativismo, mas à vigilância que permanece em espera, não contente com o presente, mas totalmente inclinada para a vinda do Senhor. O Senhor confiou aos seus servos, aos seus discípulos, uma tarefa: multiplicar os dons que Ele deu a cada um. A diversa quantidade de talentos distribuídos sublinha a ideia de que somos diferentes, devendo por isso mesmo complementar-nos, como bem nos ensina o apóstolo Paulo a respeito das diversidades dos dons e dos carismas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Na parábola, o problema se apresenta com a diversa atitude diante dos talentos recebidos. O primeiro apresenta-se diante do administrador com o dobro do que foi recebido. E o segundo, empregado, também são elogiados e convidados a participar da alegria do seu Senhor. Mas o terceiro tem uma atitude totalmente diferente. Senhor, eu sei que tu és o homem severo, pois colhes onde não plantasse
e recolhes onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. Ele acha que conhece o seu senhor e por isso ficou com medo e escondeu o talento. Este empregado tem uma imagem falsa do seu senhor. Imagina-o egoísta, injusto e arbitrário. Ele fica dominado pelo medo. Não se anima a arriscar à procura de outra coisa. Acha melhor enterrar o talento, aquilo que foi confiado, e o devolve aparentemente intacto. Mas ele não fez nada. O medo de arriscar paralisou, levando-o a ocultar numa cova o talento recebido. Ele tem medo de ser livre e ter que tomar as decisões próprias de uma pessoa livre. Ele enterra seu talento, como enterra os dons recebidos, e omite a confiança que lhe é depositada. Escolhe a comodidade, que lhe traz segurança aparente, mas que não frutifica em nada. Ao contrário da atitude dos dois primeiros, que fizeram os talentos frutificar, arriscaram, tiveram fé e confiança. Provavelmente os cristãos das primeiras gerações captaram melhor do que nós a força interpeladora desta parábola. Jesus deixou nas nossas mãos o projeto do Pai de fazer o mundo mais justo e humano. Deixou-nos como herança o mandamento do amor, o mandato do amor. Confiou-nos a grande notícia de um Deus amigo do ser humano. Como estamos respondendo hoje como discípulos de Jesus? Pense, reflita. Podemos finalmente identificar o sentido da vigilância nessa parábola. A autêntica vigilância não é espera passiva, mas é atitude, é serviço em prol do reino, através da multiplicação dos dons confiados pelo Senhor à comunidade. Quem pensa apenas em conservadorismo, nos costumes, trai a confiança depositada pelo Senhor. O reino exige decisão, ousadia, criatividade e liberdade para o uso dos dons recebidos. Ser vigilante é, portanto, não ter medo de arriscar, é colocar-se a serviço da comunidade, a serviço do reino, expondo os dons recebidos, mesmo correndo risco. Portanto, a vigilância perfeita é viver cada dia do que Jesus ensinou, fazendo bem a todos. Amigos e irmãos, convido-os a partilhar essa homilia nas suas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva no nosso canal do YouTube, dê seu like, comente e compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com a boa notícia, com o Evangelho. Que Deus nos abençoe sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.